Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo para a nossa escola bíblica dominical. Estamos prosseguindo com o nosso isolamento social e orando a Deus para que o Senhor prossiga colocando a sua boa mão nas nossas vidas. Vamos orar nesse momento para começarmos a nossa escola bíblica. Pai eterno e todo-poderoso, eu quero agradecer ao Senhor imensamente por tudo aquilo que tens feito no nosso meio, Deus. Continua abençoando e guardando o teu povo, Pai, e que o Senhor continue usando estes meios de comunicação para nos ensinar todas as coisas que queres nos ensinar. E agora, neste momento da escola bíblica dominical, que o teu povo que vai assistir a esta aula possa estar, meu Deus, aprendendo e agregando conhecimento que possam ser usados no teu reino. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, muito bem, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui no segundo capítulo do livro que nós estamos estudando, este livro aqui, Discipulado, os primeiros passos da fé cristã. Nós vamos começar aqui hoje e terminar a lição número 2, Vida Devocional. Muitos de vocês já têm este livro aqui, porém, alguns ainda não têm, não o possuem. Se você quiser comprar este livro, você pode entrar na página da NASA Livros, na internet, que ali você pode estar adquirindo este livro. Olha, eu estou aqui compartilhando com você, essa é a página da NASA Livros. A NASA Livros é a editora oficial da Igreja do Nazareno no Brasil. Você pode colocar aqui, ó, o site é b52.com.br ou então nasalivros.com.br. Você escreve aqui discipulado, já apareceu. É só você clicar aqui e prosseguir com a compra. Ele custa R$12 e vai ter mais o frete, né? Então você pode estar adquirindo este livro por aí. Nós vamos aqui então prosseguindo. Talvez você já tenha o livro, você vai lendo o seu livro. Você prossegue, eu vou dar a aula hoje e você continua lendo, porque maiores detalhes da aula você vai encontrar ali no livro. Se você não tem e quer adquirir este livro, você pode fazê-lo lá por aquela página que eu te mostrei. Bom, muito bem. Hoje, meu irmão, o nosso capítulo, ele vai falar sobre vida devocional. Olha aqui, já está aparecendo na sua tela, eu fico aparecendo aqui no cantinho da sua tela, e nós vamos falar então sobre vida devocional. O primeiro capítulo nós falamos sobre entendendo a salvação. E agora nós vamos falar então sobre a sua vida devocional. Mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é ter uma vida devocional e, na verdade, o que é devocional. O que significa, então, essa palavra que a gente vive falando nos cultos, nós falamos nas pregações, as pessoas perguntam como vai o seu devocional, e o devocional ele realmente é muito importante, porque o devocional ele precisa fazer parte da vida de todo o cristão. Vamos entender o que significa esta palavra devocional? Devocional, então, é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Ou seja, fazer suas orações, seus agradecimentos, leituras, discussões sobre a Bíblia. E nós vamos ver aqui nesse vídeo, meus irmãos, que algumas disciplinas, o que podemos colocar no nosso devocional. Agora, o importante é você entender o que está falando aqui, olha. Aqui, ó, é um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Isso é devocional. Devocional, então, tem a ver com tempo
santificado, tempo separado, certo? Então, quando a gente fala que você precisa separar um tempo todos os dias para se dedicar a Deus, nós precisamos, antes de mais nada, falar sobre a administração do nosso tempo. Nós precisamos saber administrar o nosso tempo, precisamos planejar o nosso dia a dia para que nós possamos separar esse tempo para o Senhor. Tem pessoas que gostam de fazer o seu devocional bem cedinho, outros de madrugada, outros à noite, né? Agora, não importa se é de madrugada, de manhã, à tarde ou à noite, o que importa é que você tenha esse tempo. Nós precisamos ter um tempo separado para nós nos dedicarmos a Deus. Olha, veja bem, entenda uma coisa muito interessante. Existem pessoas que dedicaram toda a sua vida, têm uma vida toda dedicada ao devocional. Como, por exemplo, eu sou um pastor em tempo integral e eu dediquei a minha vida, consagrei a minha vida inteira ao serviço de Deus, né? Obviamente que você trabalha, você estuda, então você não é como eu que tem um chamado em que você dedica a sua vida inteira ao serviço de Deus. Você precisa separar um tempo para o seu devocional. Nós vemos os padres, os bispos e assim por diante, que também têm sua vida inteira consagrada a Deus. Por exemplo, eu sou o coordenador nacional de literatura, sou o diretor da NASA Livros do Brasil, aqui, por exemplo, mostrando o livro, ó, aqui o selinho da NASA Livros. Eu sou o diretor da NASA Livros no Brasil. Este serviço que eu faço é para Deus, né? Então, você vai separando, né, no seu dia esse tempo que você dedica e consagra a Deus. Então, devocional é um período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. O termo devocional, irmãos, ele também pode ser referente a um espaço físico, que é destinado exclusivamente para essas práticas de devoção, como, por exemplo, a igreja. Olha, vejam bem, nós nesse tempo aqui de Covid, de coronavírus, nós não estamos podendo realizar o nosso devocional na igreja. Porque, veja bem, o culto, ele é um devocional, faz parte do nosso devocional. Você separa esse tempo do domingo ou da quarta-feira, como temos culto, ou do sábado, né? Ou algum evento na igreja que possamos ter. Você separa esse tempo da sua semana, do seu dia, para você estar se dedicando a Deus ali na igreja. Também a gente pode falar e devemos falar sobre praticar o amor. Ser uma pessoa devocional é praticar o amor, dedicação e respeito a Deus. E sabe, meus irmãos, quando nós falamos de amor, é óbvio que existe o amor próprio, não é? E a gente tem que se amar, né? Porque a palavra de Deus diz que nós só conseguimos amar as pessoas se nós nos amarmos primeiro. Amarás o Senhor teu Deus, né? Amarás as pessoas como a ti mesmo. Então, nós precisamos nos amar, né? E um desses modos, então, de expressar esse tipo de devoção é amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou seja, respeitando as outras pessoas, não só as pessoas que são da mesma fé, mas todos os seres humanos, irmãos, porque quando nós falamos de amor, o amor, ele é incondicional. Então, nós entendemos que todas as pessoas foram criadas à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos respeitar, amar, ajudar, sermos justos com todas as pessoas, porque também são criaturas de Deus.
Isso faz parte da vida devocional. Ou seja, é importante nós entendermos, meu irmão, que o devocional, ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas devocionais, ok? Separadas para Deus. Você entendeu bem isso? Isso é muito importante, porque, veja bem, a gente pode falar de devocional como práticas individuais, né, ou congregacionais, mas nós também temos que falar de uma vida devocional, né? Nossa vida, depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, o nosso relacionamento, como somos seres relacionais, nós expressamos essa vida devocional no trato e no relacionamento com Deus e com as pessoas, ok? Prosseguindo aqui, nós estamos tendo como base, nós vemos aqui no capítulo 2 deste livro, que o autor, o pastor Vinícius Couto, colocou como texto base para essa aula o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, no capítulo 3, versículos 1 a 8. Aproveitando, né, como nós estamos numa escola bíblica dominical, nós sabemos que existe um outro livro chamado Eclesiástico. Este aqui é Eclesiastes. Muito bem. Qual é a diferença entre esses dois livros? Até peço para você, abre aí a sua Bíblia, procure o livro de Eclesiástico. Eu vou dar aí para você 1,5 segundos. Eu não vou dar mais do que isso, porque você não vai encontrar. Por que você não vai encontrar o livro de Eclesiástico na sua Bíblia? Você só vai encontrar se você estiver fazendo uso de uma Bíblia católica. Por quê? Porque existem os livros que são canônicos e os livros não canônicos, ou seja, livros apócrifos. Livros não canônicos ou apócrifo quer dizer não inspirado. Então, foi aqueles livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles não fazem parte da Bíblia, de nenhuma Bíblia. Tá? Somente a Bíblia católica coloca os livros apócrifos nela, mas são livros que nem mesmo a Igreja Católica os considera como inspirados, mas sim como um livro, né, que tenha um bom conteúdo histórico, talvez, tá bom? O livro de Eclesiástico também foi escrito por Salomão, mas nós sabemos que Salomão, ele teve um período da sua vida que ele desviou-se do Senhor. Chegou até mesmo a estar queimando em oferta um dos seus filhos ao deus Moloque. E depois ele volta, se arrepende dos seus pecados e volta ao Senhor, né? Mas nesse período em que esteve desviado, ele escreveu algumas coisas, dentre estas coisas o livro de Eclesiástico. Mas nós estamos aqui nos baseando no livro inspirado, tá? Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Não é como a Bíblia ela é tão atual, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, né, nós temos um tempo, né,
de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, né? Nós estamos num tempo de afastar-se de abraçar. Mas o importante é o que está escrito aqui em cima, ó. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o devocional, irmão, é um propósito que nós precisamos ter tempo, ok? Prosseguindo. Por que nós devemos ter uma vida devocional? Não é? Por que nós, como cristãos, nós devemos ter uma vida devocional? Eu achei tão bonita esta foto, foi por isso que eu coloquei aqui. Mãos calejadas, mãos sujas, mãos de uma pessoa que você pode ver, uma pessoa sofrida, uma pessoa trabalhadora, mas mãos que se juntam e se elevam ao céu. Né? Que coisa linda é a mensagem desta foto. Por que ter uma vida devocional? Por que separar um tempo, né, como cristão, para adorar a Deus, para consagrado ao Senhor? Por quê? Exatamente porque somos cristãos, irmãos. Olha só Romanos 11:36, o que diz aqui? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso fala de um adorador que entende que todas as coisas são por causa de Jesus, por meio de Jesus, e para Jesus são todas as coisas. E a glória pertence a ele sempre. Amém. Olha a outra passagem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Bom, muito bem, meus irmãos, aqui tem um S a mais, é no Santo dos Santos. Eu vou até consertar aqui, você está participando aí comigo, vamos consertar aonde está no Santo dos Santos, ok, salvando, prosseguindo, voltando aqui. Olha lá, voltamos, né? Então, aqui, ó. Irmãos, nós precisamos ter intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? A presença real de Deus. Nós precisamos ter ousadia de entrar na presença de Deus. Quando o autor de Hebreus escreve a sua epístola, não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Quando ele escreve, ele está escrevendo aos hebreus, aos judeus. Então, ele precisava utilizar uma linguagem que os judeus entendessem. Por isso que aqui está falando exatamente com termos judaicos, templistas, né? Então, aqui o autor está falando, tendo, pois, irmãos, né? Nós estamos reconhecendo uma família. Nós precisamos ter ousadia para entrar na presença de Deus. Por que ele fala isso? Porque, veja bem, no judaísmo, quem poderia entrar no Santo dos Santos? Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, para apresentar um sacrifício de expiação por toda a nação. Mas ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então, estava vedada a entrada das pessoas à presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo ele se manifesta como Messias e ele entrega a sua vida em favor dos homens pela salvação dos pecados. E quando os homens se arrependem dos seus pecados, crendo no sacrifício de Jesus, né, diz a passagem aqui que Jesus Cristo, pelo seu sangue, ele nos dá livre acesso a Deus. Agora temos um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que véu é este?
Lá no templo, irmãos, havia o lugar santo e o santo dos santos. O que separava os dois lugares era um véu. E este véu, então, aonde aspergia-se o sangue do cordeiro, ele só podia passar por este véu o sumo sacerdote, como eu disse. Mas se você for ver lá nos evangelhos, quando Jesus Cristo ele diz a Deus, Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, lá diz que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, o véu se abriu. Isso significa que houve, então, um novo e vivo caminho. E é interessante que diz que o véu se rasgou de cima a baixo, tá? Porque a iniciativa foi de Deus, veio de Deus para os homens. Então, o sacrifício de Jesus, aliado à sua fé, crendo, sua fidelidade, de entrega à vida a Ele, você pode ter livre acesso a Deus. As pessoas tinham medo, porque se entrassem na presença de Deus, seriam consumidas. Mas agora, pelo sangue de Jesus, eu e você, podemos entrar na presença de Deus, né, por este sacrifício, ou seja, pelo véu, ou seja, isto é, pela carne, pela vida de Jesus que foi sacrificada no madeiro. E temos ele como um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, ele intercede por nós junto a Deus. Então, aproximemo-nos de Deus. Mas como? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado das más condutas ou da má consciência e tendo o nosso corpo lavado com água pura, que significa uma vida santa. Entendeu por que nós devemos ter uma vida devocional? Por quê? Porque tudo na nossa vida como cristãos é para Jesus, por meio dele e para ele. E ele nos deu livre acesso a Deus. Então nós precisamos nos achegar, nos aproximar, como a palavra nos ensina, ok? Como, então, ter uma vida devocional? Nós chamamos isso de disciplinas espirituais. Nós quem? O povo wesleyano. Nós somos um povo wesleyano, não é? Armínio wesleyano. E Wesley chamava de disciplinas espirituais. Disciplinas são aquelas coisas que você coloca rotineiramente na sua vida. Você é disciplinado. Aquilo faz parte da sua vida. E são disciplinas espirituais, então. Eu vou separar aqui algumas disciplinas espirituais e nós vamos, então, falar um pouquinho sobre elas, tá? A primeira, todo mundo sabe, oração. E o que é oração? Nada mais do que falar com Deus. Esses dias passou na televisão, né, o Todo-Poderoso